Muita gente investe no mercado cripto sem saber o que são as criptomoedas, sem entender o que é o Bitcoin. Muita gente já me perguntou, professor, o Bitcoin ele é uma moeda, onde é que eu encontro a moeda Bitcoin? Na verdade, as criptomoedas elas são códigos de computador. É isso mesmo. Elas passaram a existir a partir de 2008 com a criação do código do Bitcoin e a partir do Bitcoin as diversas outras criptomoedas surgiram. O Bitcoin foi criado por uma figura icônica, polêmica, anônima, chamada Satoshi Nakamoto. Até hoje existe uma grande polêmica, né? As pessoas ficam questionando quem é Satoshi Nakamoto ou o que é Satoshi Nakamoto. Porque existe também uma lenda, né? uma história, uma compreensão de que talvez Satoshi Nakamoto não seja uma pessoa, e sim uma organização, uma empresa ou até mesmo um governo, ou um órgão de segurança, né? Alguns falam que Satoshi Nakamoto pode ter sido a NSA dos Estados Unidos. Então existem muitas histórias por trás desta lenda, deste mistério chamado Satoshi Nakamoto. O fato é que o Satoshi ele criou um sistema financeiro descentralizado, baseado em consenso. Para você entender em linhas gerais o que seria isso, e a gente vai aprofundar um pouco mais esse conceito lá na frente, seria um sistema financeiro que não dependesse de bancos, não dependesse de governos, não dependesse de ninguém. Seria um sistema financeiro que se autogeria. E aí ele utilizou um conceito chamado blockchain. A blockchain nada mais é do que uma corrente de dados, onde um bloco de informação se comunica com o bloco seguinte e também com o bloco anterior. E isso forma uma corrente. Cada bloco é um elo. Cada elo se junta àquela corrente maior. E no caso do Bitcoin, desde o primeiro dia que a rede do BTC passou a funcionar, todas as informações estão ali. E elas são acompanhadas através da blockchain. Elas são públicas, elas são auditáveis e ninguém consegue esconder nada de ninguém dentro da blockchain. Se você conhecer, por exemplo, o endereço da carteira do professor Walter, você vai saber quais são as moedas que eu tenho na minha carteira. Porque o acesso aos dados da carteira é público, é auditável. Só que tem um detalhe, ninguém pode mexer no que tem na minha carteira, porque a minha carteira ela é protegida pela criptografia. E aí é um outro assunto que a gente vai ver também lá na frente. Em linhas gerais, o BTC é um código de computador, é a maior revolução no quesito dinheiro que a gente tem nos últimos 20 anos. E quando eu falo dinheiro, entende-se como uma reserva de valor, como um sistema financeiro diferente daquele tradicional que a gente conhece. Atualmente, o Bitcoin hoje, né, ele é visto atualmente como um ativo que está aí sendo comparado com o ouro em muitos aspectos, porque ele está se provando como uma excelente reserva de valor e um patrimônio para você ter por muitos anos. As expectativas é que o preço do Bitcoin, com os próximos anos e principalmente com essa adoção, né, com essa chegada dos grandes bancos, dos grandes governos, das grandes empresas, das bolsas de valores internacionais investindo no Bitcoin, a previsão é que um Bitcoin, que já valeu muito menos do que frações de centavos de dólar, e só para você saber a curiosidade, uma das transações mais famosas da história do Bitcoin foi que alguém comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Exatamente isso. 2 pizzas foram pagas com 10 mil Bitcoins lá nos primórdios do início da jornada do Bitcoin. Hoje 10 mil Bitcoins é uma fortuna quase que incalculável. São bilhões de dólares se a gente for colocar na ponta do lápis. Mas a previsão é que o BTC chegue a custar $1 milhão nos próximos 10 anos. Um Bitcoin. Hoje, o preço médio do Bitcoin está em torno de
65, 60 mil dólares. Nós estamos gravando esse vídeo em 2024 e a gente está muito próximo de uma grande explosão de preço. Essa é a média de preço. Mas o Bitcoin é algo sensacional. Ele foi tão disruptivo na época que ele foi criado. Foi criado para trazer uma solução para uma crise financeira global. A crise de 2008, né? A crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que quebrou muita gente, quebrou muita empresa, quebrou as finanças de diversos países. E a proposta do Bitcoin foi essa, exatamente essa, de trazer uma saída, uma alternativa para o sistema financeiro tradicional. Baseado nesse conceito e a partir do Bitcoin, criou-se diversas outras criptomoedas. Ethereum, Litecoin, XRP são criptos bem antigas, ali bem próximas da data de criação do BTC. E depois surgiram diversas outras categorias de criptomoedas. Hoje a gente tem aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente tem quase 700 mil criptomoedas. Claro que 99% delas não servem absolutamente para nada, a não ser para criar especulação financeira. É isso mesmo que você ouviu. O mercado cripto ele é feito de especulação. Aliás, todo mercado de investimento é feito de especulação. E esse é um dos grandes perigos do mercado e que nós vamos falar um pouco na próxima aula. Nós vamos trabalhar um pouco sobre esse tema da especulação e os riscos de você entrar nesse mercado sem entender o mínimo do que você está fazendo, tá? No caso das criptomoedas, falamos um pouco sobre o Bitcoin e agora falando um pouco sobre as criptomoedas de um modo geral, elas também seguem o princípio básico do Bitcoin, elas também estão na blockchain. Cada cripto possui, né, uma blockchain específica, cada cripto possui um contrato inteligente específico e a comunicação entre essas blockchains e a comunicação entre esses contratos inteligentes fazem a beleza do mercado. Você tem a rede Ethereum, onde a sua moeda principal é o Ethereum. Você tem, por exemplo, a rede Solana, onde a moeda principal dessa rede é a Solana. Você tem a rede do Bitcoin, onde a moeda principal é o Bitcoin. Você tem, por exemplo, a rede da BSC, né, a Binance Smart Chain, e a moeda principal é a BNB. Eu estou dando aqui alguns exemplos de moedas e de blockchains para vocês entenderem como cada rede tem a sua moeda. Detalhe muito importante: existe no mercado cripto uma coisa chamada autocustódia, que é quando você guarda as suas próprias moedas nas suas hard wallets ou carteiras físicas. E nós também vamos falar um pouco sobre as hard wallets. Tenha calma que você vai entender. No mercado tradicional, quando eu mando um dinheiro para uma pessoa, se eu errar aquele endereço de destino, eu posso falar para o banco: ó, por favor, eu errei aqui o meu depósito, eu mandei um dinheiro errado para alguém, faz o estorno para minha conta. No mercado cripto, gente, não existe isso. Se você errar uma transferência, o envio de uma criptomoeda, se você errar o endereço de saída ou o endereço de chegada, se você errar a blockchain, se você mandar de uma rede para outra rede de modo errado, você vai perder totalmente o seu investimento. Não existe estorno, não existe errei, me ajude, não existe isso, tá? Por isso que esse termo autocustódia, ele é extremamente importante também para você entender como as criptomoedas, como esse modelo descentralizado, lembra que eu falei no começo que era um modelo descentralizado, ou seja, cada pessoa é o próprio banco do seu dinheiro. Você não vai poder culpar ninguém pelos erros que você cometer. Ah, porque o Itaú, ou porque o banco tal, não. Ah, porque o banco Santander, não. Você é o seu próprio banco. Na autocustódia, você define aonde você vai investir, como você vai investir, o que você vai investir
E todos os resultados, sejam positivos ou negativos, sairão da responsabilidade e da consequência das suas decisões, tá? Então, entenda que criptomoedas, Bitcoin, são um sistema alternativo financeiro criado por um cara chamado, ou por uma organização, ou por uma empresa, ou por Deus sabe quem, com um acrônimo de Satoshi Nakamoto. Mudou a cara do dinheiro digital, é um dinheiro digital. A gente não tem fisicamente uma moeda de BTC, ou uma moeda de Ethereum, ou uma moeda de qualquer outra cripto. Cada cripto tem a sua blockchain. As blockchains se comunicam, porém, existem características técnicas que umas, às vezes, são impedidas de se comunicar com outras, e é por isso que você precisa entender quais se comunicam com quais os meios de comunicação entre uma blockchain e outra. Existem características próprias de cada criptomoeda, e isso você vai aprender com o tempo. Bom, você está vendo como é muito interessante esse mercado e muito complexo ao mesmo tempo, mas também é muito simples. Do ponto de vista do conhecimento técnico, você vai precisar, claro, se aprofundar mais. Do ponto de vista conceitual, se você entender que é um mercado criado para andar paralelo, né, ou fora do mercado tradicional, você já vai entender uma coisa que é fundamental. Ele é um mercado descentralizado. Ele não vai seguir, ou pelo menos em tese não deveria seguir, os mesmos princípios do mercado tradicional. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Estou tentando simplificar o máximo possível o mercado cripto para você que está chegando na Academia Cripto com Fé. E eu te vejo na próxima aula, quando a gente vai falar um pouco sobre a especulação e a volatilidade desse mercado. Um abraço, valeu!